Olá, pessoal. Então, esse é o nosso segundo vídeo sobre estresse e ansiedade na perspectiva da psicologia evolucionista neurociências. Na última vídeo, a gente viu que um fator estressor pode ativar, não é? O hipotálamo, principalmente a amígdala, áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, que vai mandar comando para a hipófise, e a hipófise vai mandar o hormônio adenocorticotrófico para as suprarrenais. As suprarrenais vai produzir adrenalina, né, para preparar o corpo, e o cortisol, para preparar principalmente nosso sistema imune para nos defender contra possíveis ameaças advindas desse efeito estressor, que pode ser uma mordida de um animal com bactérias, por exemplo, que invadam o nosso corpo, pode ser ainda uma substância tóxica, não é, de algum animal peçonhento, e esses macrófagos, por sua vez, produzem interferons que desarmam o sistema. E que durante o estresse crônico, o dia-estresse, não o estresse, o eu-estresse, que é o estresse adaptativo, mas durante o dia-estresse, esse estresse crônico, essa regulação pode não ocorrer, então. Tá? O estresse crônico, ele diminui significativamente o funcionamento do sistema imunológico. Aqui a gente tem um estudo bem interessante, né, mostrando o índice de estresse psicológico e os sujeitos com gripe. Percebo que quanto maior o índice de estresse psicológico, mais indivíduos são acometidos, então, não é com o vírus da gripe, tá vendo? Então, desenvolvia mais a gripe aqueles indivíduos que sofriam mais de estresse. Os outros indivíduos, mesmo entrando em contato com o vírus, por exemplo, podem não ter o mesmo funcionamento errôneo desse sistema imunológico. E a gente também conversou, não é? Eu dei a perspectiva no primeiro vídeo, dos estudos do Robert Sapolsky. Falei de um texto dele, Doentes de Pobreza, da Scientific American, um texto muito legal, onde ele demonstra que as pessoas que sofrem mais de doenças não são aquelas mais pobres, mas sim aquelas que percebem a si mesmas como sendo mais pobres, ou seja, onde há maior desigualdade social. Robert Sapolsky trabalhou muito tempo na África, não é? África subsaariana, e ele chegou a essas conclusões, então, sobre os doentes de pobreza, mas ele estudou por muito tempo, 30 anos, esses babuínos. E ele estudou uma população muito interessante, esse caso, onde ele relata que os animais, né, os machos, principalmente alfa, e os beta mais, os mais no topo da hierarquia, eles eram muito agressivos. Eles cometiam muitos atos de agressividade. É interessante que eles estressavam todo o grupo também. Eles estressavam as fêmeas, os filhotes. Então era um grupo que vivia sempre numa tensão muito grande. Principalmente esses animais, não é? Que estavam lutando pela hierarquia, pelo poder no topo da hierarquia social. E um acampamento deixou um resto de lixo próximo ao território, né, à área dessa população, e os macacos se interessaram bastante pelos restos de comida que havia nesse lixo desse acampamento. E é interessante notar que os indivíduos no topo da hierarquia, os indivíduos que lutavam mais pelo poder e que tinham mais estresse em decorrência de estarem sempre na tensão da luta, eles acabaram contraindo principalmente tuberculose, não é? A partir da saliva dos humanos aqui, nesses restos de comida. E todos os indivíduos que eram mais agressivos acabaram perecendo em decorrência da tuberculose, tá? E de outras patologias que adquiriram nesses restos de alimentos. E o Robert Sapolsky também anotou que os indivíduos que sobreviveram dessa população, que já eram os mais tranquilos, os mais pacíficos e que estavam menos submetidos a essa luta pelo poder e esse estresse, eles não só sobreviveram a essas patologias, não é? Mas eles ainda formaram uma população bem mais pacífica e bem mais tranquila. Tem um livro do Robert Sapolsky, Porque as Zebras Não Têm Úlceras, que é muito interessante, que fala sobre essa questão do estresse e das doenças correlacionadas ao estresse. Então, primeiro, sentir-se pobre é adoecedor, mais do que a própria pobreza, ou seja, a desigualdade social é mais adoecedora do que a própria pobreza. Em segundo, que indivíduos que vivem sob o estresse crônico, eles têm mais chance de adoecimento. Então, durante esse período agora que a gente está vivendo, 2020, né, da pandemia relacionada ao SARS-CoV, a gente tem, então, sinais aí bem claros
do quanto que o sistema imune relacionado ao estresse pode acabar promovendo o adoecimento. Aqui a gente tem um quadro, não é, com problemas de saúde que podem estar relacionados ao estresse. Então, resfriados, úlceras, asma, dor de cabeça. A maior parte aqui é herpes, a maior parte dessas patologias, elas estão relacionadas, então, àquele acionamento errôneo, não é? Aquela diminuição da atividade do sistema imune em decorrência do estresse crônico. Mas a gente tem algumas doenças, tipo diabetes, não é? Que o sistema imune passa a atacar células das ilhotas de Langerhans, que produzem insulina. Nós vamos ter aqui ainda esclerose múltipla, que as células do sistema imune passam a atacar as células que produzem a baía de mielina nas células nervosas. O câncer. Então, tem algumas doenças aqui que muito provavelmente estão relacionadas ao estresse, não em decorrência de uma diminuição da atividade do sistema imune, mas sim de uma ativação constante desse sistema imune, e esse sistema imune, então, passa a atacar células do próprio organismo. Então, isso é uma outra coisa muito interessante que advém do estresse crônico, do de-estresse, como nós definimos na primeira vídeo dessa série. Além disso, o estresse crônico tem efeitos diretos, não é, sobre outros transtornos do humor, como a depressão. Então, esse estresse prolongado, ele pode promover um esgotamento da dopamina, não é? A dopamina é uma área muito importante, é um neurotransmissor muito importante, relacionado aí ao sistema de recompensa, o sistema do prazer, do cérebro, e muitas outras estruturas, inclusive estruturas relacionadas a respostas cognitivas, ao controle dos impulsos. Então é interessante notar, olha, que há um esgotamento da dopamina e uma diminuição, então, do sistema de recompensa, do controle dos impulsos, de áreas motoras, inclusive, e cognitivas. O esgotamento da norepinefrina, então, a gente viu na primeira série também que o de-estresse, ele vai promover uma fadiga, né, uma falta de energia, uma diminuição na concentração, inclusive. Então, esse é um outro efeito deletério do estresse crônico, porque ele provoca um esgotamento da norepinefrina, diminuindo, inclusive, a atenção e a vigília necessária relacionada aí à resolução de problemas. E o esgotamento da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor muito interessante, porque ele é um neurotransmissor relacionado aos sistemas motivacionais. Então, ele funciona aí como um regulador muito importante da nossa motivação, dos nossos sistemas motivacionais, certo? Comer, beber, dormir, se interessar por sexo, cuidar dos filhos, enfim, uma quantidade razoável de fatores que necessitam de um motivo para acontecer. Né? E há também o encolhamento do hipocampo. O hipocampo é a nossa área relacionada à memória. Então, já existem muitos estudos mostrando que há uma morte das células hipocampais em decorrência do estresse crônico. E, consequentemente, nós temos menos consciência das nossas ações, nós temos menos lembranças dos dados e fatos das nossas vidas. E, por outro lado, a amígdala, né, que é uma estrutura relacionada ao controle das emoções, ela pode ficar muito reativa. Então, o indivíduo ele pode ter uma resposta muito mais vigorosa, não é? Uma resposta emocional muito mais vigorosa, mas tem que ter uma consciência exatamente dessas ações. Tá? Esse é o nosso segundo vídeo, falando sobre o estresse, a ansiedade e as emoções na perspectiva evolucionista. Eu sou o professor Rodrigo Sartori. Aqui são os nossos contatos, né? O nosso site, rodrigosartori.com.br, e o nosso contato de WhatsApp da Mentalize Educação. Obrigado.